Você provavelmente já deve ter uma noção de como era a versão beta de Bully, mas e se eu te contar que além dos personagens diferentes e missões excluídas, os arquivos de áudio do jogo escondem detalhes um tanto quanto bizarros? Pois é, nesse vídeo a gente vai dar uma repaginada em como seria Borth Academy no Velho Testamento, como é que seriam os personagens, como é que seria a história, qual que seria o enredo até do final do jogo. E dando aquela olhada nos arquivos do jogo, eu encontrei alguns detalhes que eu nem sabia que existiam. Vamos acompanhar nesse vídeo, então se liga aí. Borth Academy, como a conhecemos hoje, na verdade é apenas uma fachada se comparada a como seria na versão beta do game. Começando pela base, o próprio nome do jogo sofreu algumas alterações. E não me entenda errado, na versão beta de Bully o jogo realmente ainda se chamava Bully, mas devido à pressão da mídia na época que acusavam a empresa e o jogo de promover o bullying, a Rockstar precisou de um título um pouco mais limpo. O bullying sempre foi algo moralmente errado e hoje em dia é até considerado crime, mas nos Estados Unidos o assunto é muito mais sério. Realmente um jogo que promovesse ou supostamente promovesse essa prática era considerado inadmissível. Foi aí que nasceu a solução. O nome foi alterado para o latim Canis Canem Edit, que significa numa tradução literal, cão come cão. Mas o que significa esse nome? Seguindo a lógica do nome em latim, significaria algo parecido com cada um por si, cada um com seus problemas, cada cachorro que lamba sua caceta, conforme você preferir. Mas uma informação importante de você saber é que o nome Bully só foi mantido na América do Norte. Em alguns países de língua inglesa, como Europa, Austrália e algumas partes da Ásia, o jogo foi lançado oficialmente como Canis Canem Edit mesmo. Esse tipo de censura, entre aspas, foi identificada e dependeu da rigidez de cada mercado, de cada país para que o jogo sofresse esse tipo de alteração. E é claro que o nosso protagonista não ia ficar de fora. O Jimmy que a gente conheceu na versão final tem duas versões, a versão base do PS2 que é um rosto mais infantilizado e a versão de PC, Scholarship Edition por exemplo, que é um pouco mais adulta. Mas na versão beta o Jimmy tinha um rosto um pouco mais ameaçador, soava um pouco mais velho, uma pessoa um pouco mais maldosa e com um visual que claramente seria muito mais agressivo. Além da aparência, arquivos de áudio revelam que o Jimmy usava muito mais palavrões, era uma linguagem um pouco mais pesada, muito diferente do que nós vimos na versão final. You shouldn't hit yourself. Zit back. Heard you got dropped from the team, bitch. When are you gonna drop out, bitch? Dumbass jock. You like those post-game communal showers, huh, big boy? Can you even read, jockstrap? You're a stupid bastard, pretentious jerk, stupid twit, spoiled brat, rich inbred moron. You spoiled inbred A Rockstar precisou dar uma rejuvenescida para reduzir o impacto da violência que a imagem dele causava, afinal era só um adolescente. E isso não se limita somente ao Jimmy, todo o jogo sofreu esse tipo de alteração. Inclusive, arquivos de animação sugerem que o Jimmy e outros personagens poderiam continuar batendo em oponentes mesmo nocauteados no chão, como uma animação programada para aquilo mesmo. Mesmo que algumas animações tenham ficado muito próximas da versão final do jogo, como as do Russell, por exemplo, a gente pode perceber que era um combate muito mais agressivo, eram golpes muito mais pesados. Tudo bem que o jogo hoje sim ainda apresenta uma grande variedade de métodos de combate, só que na versão beta eram golpes de artes marciais bem avançados. Eu não sei vocês, mas eu gostaria sim que essas animações tivessem sido mantidas. Deixa aí nos comentários a tua opinião. Partindo para a parte narrativa da história, nós também teríamos um antagonista um pouco diferente. O Gary não seria o vilão principal, e sim o diretor Crabblesnitch. Eu não encontrei detalhes com fonte muito confiáveis de qual seria a história, do porquê que ele seria o vilão principal, o que ele faria, além de uma coisa similar a um esquema de corrupção que ele estaria envolvido, né? Mas nada muito concreto. Mas de toda forma faz todo sentido, afinal ele e o Jimmy não estão se encarando em uma das principais artes de capa do jogo à toa. Para que o Jimmy aprenda novos golpes de combate, nós precisamos fazer a sidequest de procurar alguns rádios espalhados pelo mapa e levar para o roubo que mora atrás da escola, certo? Pois é. Mas na versão beta nós teríamos um professor de artes marciais, que seria responsável justamente para que o Jimmy aprenda novos golpes, fazendo jus àquela grande variedade de animações que nós acabamos de ver da versão beta. Alguns arquivos até deixam claro que os professores teriam muito mais envolvimento na lore, na história do jogo do que meros NPCs, embora alguns deles nem apareçam como NPCs, somente nas missões muito específicas ou cutscenes. O mapa também tinha planos mais ambiciosos, alguns arquivos de mapa e texturas encontrados apontam para uma área chamada Port, que seria o porto ou as docas. A área é essa que seria liberada a partir do capítulo 3 e mostra que a gente teria algo um pouco diferente dos subúrbios e da cidade que a gente está acostumado. Também teríamos uma trama de Natal. Alguns arquivos indicam que haveria uma missão chamada Christmas is Here que foi cortada do jogo. Possivelmente aquela cena do Gary no trailer que não foi para a versão final poderia ser justamente dessa missão.
Missões sazonais e feriados seriam mais frequentes na versão beta do game, dando para Burf um senso de passagem de tempo um pouco mais realista. Lembra quando eu disse que não só o Jimmy passaria por alterações estéticas? Pois é, em algumas imagens podemos ver que vários alunos passaram não só por alterações físicas como do seu próprio uniforme, além de outros alunos terem acesso ao suéter azul, que é um uniforme muito característico do Jimmy na versão final. Também teríamos uma versão vermelha do suéter que seria um pouco mais característico principalmente dos nerds, mas poderia ser usado por outros alunos. Ainda nas alterações, podemos ver que na versão beta os monitores seriam tão mais agressivos quanto o protagonista. Além de terem um uniforme um pouco mais rústico, eles também contavam com um cacetete do lado esquerdo do corpo, também podendo punir os alunos com um taco de beisebol. Olha que legal. Todos eles tinham esse ar um pouco mais agressivo realmente, parecia muito mais guardas de prisão do que monitores de uma escola. Não é à toa que é a pior escola do país, né? E se isso não te causasse uma vibe de prisão suficiente, vamos dizer que alguns alunos na versão beta poderiam, como é que eu posso falar sem o YouTube me derrubar? Vamos dizer que você poderia encontrá-los em algum canto vendendo coisas para usos não muito legais também. Alguns dos veículos do Jimmy também seriam bem diferentes. O skate, por exemplo, na verdade seria vermelho com um raio amarelo no meio. Essa versão pode ser vista, por exemplo, no primeiro trailer de Bully bem no finalzinho. E uma coisa muito legal que infelizmente foi cortada é que originalmente você poderia fazer manobras com a bicicleta. Por mais que as animações tenham sido removidas, mas através de mods ainda é possível recuperá-las e deixar a mecânica funcionando no jogo. Também já foram encontrados códigos de passageiros no Bully, onde você poderia entrar ali no carona de algum carro de algum NPC que estivesse dirigindo. Indo para as alterações de mapa, nós também temos algumas novidades. O dormitório dos garotos deveria ser também um prédio de 2 andares, assim como o dormitório das meninas, com mais quartos e um banheiro. Onde também, assim como no dormitório das garotas, nós temos algumas autoridades lá dentro do dormitório dos meninos, alguns professores e até monitores poderiam estar por lá. O que, vamos combinar, perderia um pouco da graça, né? Porque o lugar todo é praticamente uma safe house. O subsolo da escola que vemos na missão Help Gary também teria um papel maior no jogo. Lá temos um elevador que está quebrado, mas inicialmente ele seria funcional, e poderíamos ver lutas livres entre outros alunos, onde o Jimmy poderia apostar nelas, mais ou menos como ele faz ali com os anões do circo. A estrutura da escola também seria um pouco diferente, na verdade teria um terceiro andar com uma varanda visível da entrada principal. A gente ainda pode ver ela no primeiro trailer do jogo. Também teríamos alguns detalhes não tão relevantes, como uma loja de discos na cidade de Burf e um segundo andar do asilo. Partindo para os personagens excluídos, nós temos algumas coisas interessantes. Eu identifiquei 6 personagens removidos da versão beta, mas entre eles apenas um me chamou a atenção como de fato relevante. Sid era um personagem que fazia parte do grupo Punk, que também foi removido da versão beta. Ele era um personagem baixinho assim como o Jimmy, só que um pouco mais musculoso. Tenta imaginar uma cruza do Jimmy com o Russell. Bom, era o Sid. Ele era tão parecido com o Jimmy nos rascunhos da beta que à primeira vista inclusive até confundiram achando que ele seria o protagonista. Eu não sei vocês, mas pra mim ele tem cara de um personagem que daria uma bela de uma boss fight. Não só personagens, mas também tivemos alguns veículos removidos. A princípio, um caminhão foi originalmente planejado para estar no jogo, mas depois foi cortado e substituído por um dos carros comuns. Um vagão de batalha nerd iria aparecer como um veículo dirigível durante a missão de Defenda o Castelo. No entanto, isso foi removido devido às limitações do PS2 na época. Também teríamos alguns minigames que infelizmente foram removidos, como um minigame de bombeiro, corrida de bicicleta, uma nova variação para corridas de kart e uma corrida de natação, além de que uma das punições que o time acabaria sofrendo quando fosse pego aprontando 3 vezes seria ter que limpar as pichações da escola. Esses são alguns exemplos de coisas boas que foram removidas, mas dando uma olhada nos arquivos do jogo, eu acabei encontrando alguns áudios no mínimo suspeitos, e talvez que bom que o contexto foi removido. Eu descompactei centenas de arquivos de áudios, e dentre eles tem um áudio muito peculiar chamado Baby Cry 02. A princípio pode não ter nada demais, é apenas um efeito sonoro de um bebê chorando, como o próprio nome já diz. Mas o que chama a atenção é que não é um choro comum, o bebê está simplesmente desesperado e é muito estranho ouvir isso, principalmente por ser um áudio isolado. Em qual contexto isso se encaixaria? Vou deixar o áudio rolando aqui para vocês ouvirem.
Se tratando de bullying, é até um pouco preocupante imaginar em qual contexto esse arquivo de áudio seria utilizado. E ainda piora, ele também foi reaproveitado em outro áudio isolado que faz apologia a uma violência doméstica. Pois é, e por incrível que pareça, o nome do áudio faz apologia a exatamente isso. Vou deixar rolando para vocês ouvirem. Meu Deus do céu, cara, eu fiquei até preocupado quando eu descobri esses áudios. E pior ainda, ele tem 3 variações, cada uma pior do que a outra. Eu não vou nem colocar todas aqui pra não ficar uma situação desconfortável, mas sério, cara, são muito bizarros. Você já chegou a ouvir esses áudios dentro do game? Deixa aí embaixo pra gente saber. Essas foram as informações mais pertinentes de arquivos alterados, arquivos removidos, alterações de estética de personagens que eu consegui encontrar pra montar esse vídeo. Mas claro, como de costume, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o link dos sites onde eu extrair essas informações, você pode dar uma passadinha lá para conferir. Eu digo isso porque pulei algumas coisas que talvez não seriam tão interessantes, como por exemplo, nós temos várias missões onde o personagem masculino está configurado, mas na versão beta foi uma feminina e vice-versa, sabe? Coisinhas minimalistas que talvez não faria tanta diferença, mas claro, se você quiser conferir, tá aqui na descrição. Mas agora, é claro, eu quero saber de você o que você acha, qual a tua opinião sobre essa versão beta do Bully? Será que foi uma boa ideia ter alterado? Será que era melhor ter deixado como estava? Na minha opinião, por uma questão de censura e até para evitar mais polêmicas do que o jogo já conseguiu trazer, foi uma boa decisão, mas sério mesmo, algumas coisas deveriam ter mantido. A impressão que fica é que não só Birth Academy, como toda a cidade, seria uma versão muito mais perigosa, personagens muito mais sérios, com um ar muito mais pesado na história. Como se já não bastasse os mistérios de lobisomem, menina fantasma e algumas creepypastas que tem por aí em alguns fóruns. Inclusive, fica no ar aí uma sugestão de vídeo, quem sabe, se vocês gostarem desse formato e quiserem que eu faça esse tipo de vídeo, eu posso acabar trazendo sim essas histórias, tanto as coisas que nós temos em embasamento, como a máscara do lobisomem, a menina fantasma, quanto aos creepypastas que são muito mais teóricas mesmo. Deixa aí a tua sugestão e claro, se você acha que nesse vídeo eu esqueci de alguma informação importante, comenta aí também que quem sabe numa futura atualização a gente possa trazer o teu comentário. É isso galera, eu vou ficando por aqui, eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo e não se esquece, dá o like pra dar aquela moralzinha, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Um forte abraço, tamo junto e até a próxima.